essa história é crucial porque a conversão desse homem aqui, Saulo de Tarso, essa conversão é muito importante para os propósitos do livro. Lembrem-se, vocês nunca podem perder de vista que o livro de Atos, ele tem aí uma divisão tríplice, que é baseada em Atos 1:8. Atos 1:8 mostra que Jesus deu a ordem para os discípulos, dizendo que eles receberiam poder que viria do alto, o Espírito Santo viria sobre eles. Em Atos 1:8 ele diz isso. E eles então, capacitados pelo Espírito Santo, eles seriam testemunhas de Jesus. Então esse seria o sinal principal do advento do Espírito Santo sobre eles. Eles seriam testemunhas de Jesus. E ao dizer isso, ele diz: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E na sequência ele fala: em Jerusalém e Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o que nós temos em Atos? Em Atos nós temos o modo como isso se cumpriu, como o evangelho foi pregado em Jerusalém, e depois na Judeia e em Samaria, e por fim até os confins da terra. Então essa divisão é importante para compreender o avanço do livro de Atos, e essa divisão é importante para ver por que essa história da conversão de Saulo é inserida aqui. Porque Saulo, ele vai aparecer agora, depois ele dá uma sumidinha, aí ele aparece de novo no capítulo 13. E no capítulo 13 ele já aparece como um missionário meio que auxiliar. Ele não é o principal missionário no começo. Como é que a gente percebe isso? Nós percebemos isso pelo modo como Lucas narra a história. Na Bíblia, a forma como os escritores enfatizam a importância das pessoas é colocando o nome delas numa lista em primeiro lugar. Então, por exemplo, você quer saber quem é importante no grupo entre Pedro, Tiago e João? Você já sabe. Pedro é o mais importante. Depois vem Tiago, depois vem João. Então os autores bíblicos, eles fazem isso. Então nós percebemos que na primeira viagem missionária, a princípio, Paulo é mencionado depois. Então por isso nós percebemos que ele não tinha preeminência. Depois ele começa já a aparecer em primeiro lugar nas menções dos missionários, mostrando lá Paulo primeiro e depois os outros nomes. Então é assim que funciona. Por exemplo, naquele casal Priscila e Áquila, você percebe quem falava mais, né? Quem era mais ali, proeminente ali naquele casal. Priscila e Áquila, já dá para você perceber quem aparecia mais no casal. Parece que Priscila era mais proeminente, Áquila talvez era um marido mais de retaguarda, né? Dá a entender isso, ok? Mas nós percebemos isso aqui, a importância da conversão de Saulo, porque ele vai ser um instrumento fundamental para o cumprimento da terceira e última etapa, que é levar o evangelho até os confins da terra.